Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, peço a bênção do Senhor sobre a minha vida, a graça do Senhor sobre a minha vida, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que esteja me usando para falar com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, vou falar um pouquinho aqui da vida de Jonas. Jonas era um profeta menor, mas Deus ele dá para Jonas uma responsabilidade muito grande. Jonas é conhecido como profeta menor na Bíblia, mas Deus pega nesse texto de Jonas, nesse livro de Jonas, podemos ver a responsabilidade que Deus entrega para Jonas. Deus manda Jonas ir até a cidade de Nínive. Nínive, como relata a Bíblia, era uma cidade muito grande, como está escrito na Bíblia. Os moradores de Nínive eram maus, muito maus. Pensa nas pessoas maus. Eram os moradores de Nínive. Eles invadiam as cidades vizinhas, saqueavam, roubavam, torturavam as pessoas. Eles arrancavam a pele das costas das pessoas, penduravam elas de cabeça para baixo, faziam todo tipo de tortura até que aquela pessoa chegasse à óbito. Nínive se torna a capital da Síria. Salmos capítulo 33, versículo 12 diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nínive servia a um Deus cujo a estátua dele era metade homem e metade peixe. Este era o Deus que o povo de Nínive adorava. E o salmista já começa nos dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu fiquei imaginando por que aquela cidade estava nesse caos. O simples fato deles não adorar o Senhor dos exércitos, o Deus criador do céu e da terra, já se tornava aquela cidade amaldiçoada. Eles serviam um Deus chamado Dagon. Eles prostravam e buscavam conselhos sobre Dagon. Por isso a cidade estava vivendo naquele caos. Nínive tinha grande índice de estupros, homicídios, roubos, prostituição. A cidade
cidade estava no completo pecado. E Jonas era um profeta menor, talvez isso tivesse deixado ele constrangido. Deus fala para ele ir até a cidade de Nínive, mas ele vai em direção oposta, em direção contrária. Qual foi a reação de Jonas no versículo 3? E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Eu fico imaginando como pode o ser humano pensar que pode fazer algo escondido de Deus. Deus fala para ele: vai para Nínive, ou seja, vai para a direita, ele vai para a esquerda. A Bíblia diz que ele desceu ao lugar ao contrário para esconder-se de Deus, fugir-se de Deus. Como pode nós, seres humanos, pensar, ter a mentalidade, pensar que nós podemos fazer algo escondido de Deus? Meu querido, tudo que você fazer sobre a face da terra, o Senhor está te vendo. Nada que você fizer sobre a face da terra ficará escondido. Salmo 139, versículo 7 diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O profeta Jeremias, o profeta Chorão, ele escreve aqui no capítulo 23, versículo 23 e 24, ele diz o seguinte: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. É impossível você fazer algo escondido aqui na terra. E por incrível que pareça, tudo que você tentar fazer escondido dos homens também serão descobertos aqui na terra. Tudo será descoberto. Nada fica impune. Nada esconde-se dos olhos do Senhor. Jonas sabia que não podia se esconder de Deus. Mesmo assim, a Bíblia diz que ele levantou para fugir-se de Deus. Jonas era um profeta, ele estava cansado de saber: Deus está mandando eu ir para ali, eu tenho que ir, mas não, eu vou para cá, para fugir de Deus. Jonas sabia que não podia fazer nada escondido de Deus, mas mesmo assim, ele foi em direção contrária. Quantas vezes Deus tem falado conosco, meus irmãos, através das Escrituras Sagradas, e nós, ao invés de obedecermos as Escrituras Sagradas, nós vamos contra a palavra de Deus, muitas e muitas vezes. Se for começar a falar tudo que Deus nos ensina e nós fazemos ao contrário aqui, nós temos que marcar uns 10 anos para ir falando aqui. Até mesmo começar aqui um culto em adoração às pessoas aqui, tem que ser diferente. A adoração ao Senhor, ela tem que vir do coração. A nossa postura diante de Deus, a postura do nosso coração tem que ser diferente para adorar o Senhor. Quantas vezes eu cheguei em igreja assim, a pessoa está pregando, os levitas louvando, a pessoa mexendo no celular, a pessoa fazendo coisas assim. Não pode, meu querido.
começar a falar aqui, nós vamos prolongar, nós não podemos, e a palavra não está levando para essa direção. Quantas coisas que a Bíblia tem nos ensinado e nós fazemos as coisas contrárias. É igual o Senhor falou conosco aqui, depois a gente ora e fala com ele: Senhor, coloca o meu nome no livro da vida. Como? Como que o Senhor vai colocar o meu nome no livro da vida se Ele me ensina algo e eu faço o contrário? Nós temos que aproveitar o tempo que nós temos para adorar o Senhor. É 1 hora, 1 hora e meia apenas. E buscar a face de Deus. Deixar com que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus. E que nós venhamos ter mudança na nossa vida para herdar a vida eterna. Meu irmão, fechou o olho aqui, acabou aqui, já era. Você não tem mais oportunidade. Em nome de Jesus, põe isso na sua mente. A sua oportunidade é aqui, agora. E para você partir desta vida para outra é apenas um estalo de dedo. Na mesma hora que você vive aqui, você já não está mais vivo aqui na face da terra. Aproveita essa oportunidade que o Senhor tem te dado. A Bíblia diz, meus queridos, no livro de Amós, que haverá um dia que nós vamos correr igual loucos, procurando a quem possa passar a palavra de Deus, e nós não vamos encontrar. A Bíblia diz que nós vamos estar vagueando igual vagabundos, de um lado para o outro, procurando a quem possa nos ensinar a palavra de Deus, e não encontraremos. A nossa oportunidade é aqui. Agarre de unha e dentes. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, papai? Outro dia tinha um irmão pregando aqui, não sei se foi o irmão Renato, e a palavra mexeu muito comigo. Quando a gente entra para a casa de Deus, já tem que ser diferente. Tudo que nós fazemos, ao contrário, tem que ficar lá de fora, que tem que ser diferente. Enchemos a sabedoria de Deus, porque quando nós saímos lá fora para o mundo não te tragar, você sai cheio da palavra de Deus, porque é ela que vai te encher do Espírito Santo, é ela que vai te defender dos perigos lá de fora, é ela que vai te livrar dos laços dos passarinheiros, é a palavra. E nós estamos pregando todos os dias, quartas, domingo, quase que as mesmas palavras, e não tem entrado na nossa mente, não tem entrado no nosso coração. Nada escapa dos olhos do Senhor. Mesmo assim, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Sabemos que não podemos esconder nada de Deus, mesmo assim fazemos coisas que não devemos. Jesus, ele escreve no livro de Marcos 4:22, ele diz assim: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade, nada fica oculto. Aleluia, Jesus. Sabemos que a consequência pelos nossos atos vem sobre a nossa vida, mesmo assim nós fazemos. E olha só o que acontece no versículo 3 e 4, diz o seguinte: e Jonas, nós já lemos em nossas várias vezes, Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou pois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Versículo 4: mas o Senhor mandou o mar, um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Não adianta, a consequência ela vai vir, a
Mas a consequência daquilo que eu estou tentando fazer encoberto sobre Deus, ela vai vir sobre a minha vida. Jonas entra naquele barco, começa o quê? Uma grande tempestade naquele navio. Olha só o versículo 5: então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus, e lançavam-se no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos seus lugares no porão e se deitou e dormiu profundamente. Jonas não estava nem aí, ele vendo o povo ali desesperado, ele desceu para o navio e foi dormir profundamente, uma coisa que não era com ele. Às vezes estamos fazendo coisas escondidas diante de Deus, e nós não estamos nem aí, fazendo conta que não é com a gente. Às vezes as consequências estão vindo, e nós estamos nem aí pensando, sabendo que é com a gente pensa, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. O versículo 6 diz assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Que está dormindo? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros ficaram desesperados. Eles falaram assim: quem é você? Levanta. Todos nós estamos aqui perecendo e você aí dormindo. Levanta, clama o seu Deus. Quem sabe ele nos salva. Mas Jonas não estava nem ali. Jonas fazia de conta que não era com ele. O versículo 7 ele diz assim: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu falei assim: Deus, mas que é isso, lançar sorte? Lançar sorte naquela época era um jeito deles saberem qual era a vontade de Deus. Podemos perceber no livro de Atos, capítulo 1, versículo 26, os apóstolos, eles lançam sorte sobre a vida de Matias, para consagrar ele a apóstolo no lugar de Judas. Então o costume daquele povo era lançar sorte para ver a vontade de Deus. Eu perguntei a Deus: Senhor, mas cada marinheiro servia um Deus, Deus com letra minúscula, os falsos deuses. Irmãos, o que prevalece é a vontade de Deus. Eles lançavam sorte cada um com seu Deus, mas o que prevaleceu ali foi a vontade do Deus Criador. A palavra final é de Deus. Os homens podem falar algo, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Glória a Deus. Os médicos podem falar algo que nos deixa triste, mas a palavra final é do Senhor. A palavra final que bate o martelo é de Deus. Por mais que as coisas estejam difíceis, a palavra final é do Senhor. Quantas pessoas têm tentado te desanimar com palavras que não é de Deus, e você tem sofrido naquele momento? O que prevalece é a palavra de Deus. Podem falar o que quiser, mas a palavra de Deus é a final na sua vida, ela que vai
concluir todos os seus obstáculos, os seus objetivos. Ezequiel, ele diz no livro de Ezequiel 12:25, ele diz assim: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiadas, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. A palavra que ele fala, ela cumpre. A palavra que Deus fala é verdadeira. Então eu te pergunto, até quando você vai fugir do seu chamado? Cada um de nós aqui temos um chamado na vida. Você não está aqui por acaso não, meu querido. Você está aqui porque você é escolhido por Deus. Você tem um chamado sobre a sua vida. Eu falo isso aqui, te garanto 90% que tem muitos aqui que não acreditam. Que não acredita que tem um chamado na vida. Que tem recusado o chamado que Deus tem na vida dele. Até quando você irá resistir em fazer aquilo que o Senhor lhe ordenou? Até quando? Vai para um lugar? Não, eu vou para outro. A gente tem que colocar uma corda na nossa boca e falar assim: Deus, vai aqui, pronto. Nós recusamos o chamado que nós temos. Fingimos que as coisas não é com a gente. Jonas estava resistindo em fazer aquilo que o Senhor lhe ordenou. Olha só o que eles disseram aqui no versículo 8. Então eles disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Olha só o versículo 9. E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Versículo 11: e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Olha o versículo 12. E eles lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Olha o que Jonas falou para eles. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqueles marinheiros estavam ali, irmãos, perecendo por causa de Jonas. Eles pereceram porque Jonas estava recusando o seu chamado. Meus irmãos, eu me lembro, essa passagem aqui eu me lembro, o quanto eu sofri na vida, porque eu recusei o chamado de Deus na minha vida. Quantas coisas aconteceram na minha vida porque eu me retraía daquilo que Deus mandava fazer. Deus mandava eu ir para um lado, eu ia para o outro. E com aquilo eu sofria dia após dia. A minha esposa sofria ao ver o meu sofrimento. A minha esposa sofria ao ver a minha ignorância de resistir o chamado de Deus sobre a minha vida. As pessoas que estavam ao meu lado sofriam, porque eu sofria, elas viam o meu
Deus na minha vida. E ela sofria comigo. Versículo 13 diz o seguinte: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Meus queridos, quando você ficar resistindo, as pessoas vão tentar, elas vão pelejar, mas elas vão sofrer. Até quando? Até quando você vai ver a pessoa que você gosta do seu lado sofrendo? A Lidiana, ela se esforçava cada dia mais, dia após dia. Ela se esforçava, eu vi o sofrimento dela, eu vi o esforço dela do meu lado, para que eu me sentisse bem, mas o problema estava comigo, eu estava resistindo o chamado de Deus, resistindo aquilo que Deus mandava fazer. E com isso ela sofria. Com isso meu filho sofria. Meus queridos, o chamado de Deus na nossa vida, cada um tem um chamado. Esses dias eu estava falando com meu filho Guilherme lá no monte. Falei: Guilherme, Deus tem te usado para conversar com as pessoas. Comentei isso lá, né, irmão? Deus tem te usado para conversar com as pessoas, porque você é carismático, você fala bem, eloquente, né? Eu fico bobo de ver como que ele tem facilidade de chegar e puxar um assunto para a pessoa, e aquilo vai longe. Eu falo: meu Deus do céu. Tem dia no serviço que eu tenho que dar. Para de conversar, eu falo: vai lá. Cada um tem um chamado, cada um tem um dom na vida. Tem pessoas que têm um chamado de sair lá fora e convidar as pessoas para vir na igreja, mas não faz isso. Ela fica retraindo, pensando que é coisas da cabeça dela. Cada um tem um chamado. Eu conheço pessoas que varrem, lavam a igreja naquela alegria no coração, não cobram nada na obra de Deus. Eu conheço pessoas que cozinham, faz de tudo na igreja, naquela maior alegria. Cada um tem o seu chamado. Você não pode resistir o chamado de Deus sobre a sua vida. Você não pode endurecer o seu coração do chamado de Deus, que o Deus tem sobre a sua vida. O versículo 15 diz o seguinte: e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e acessou o mar da sua fúria. O problema estava ali. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor com um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. A consequência não vem sobre a nossa vida. Você resistir cada vez mais, a consequência, ela vem. A consequência veio sobre a vida de Jonas. Deus, ele envia um peixe que engole Jonas no meio do mar. E Jonas permaneceu por 3 dias e por 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Ele ficou sozinho, na escuridão. Será que você vai ter que ter esse tempo na sua vida? Será que Deus vai ter que te colocar sozinho no canto? Será que você vai ter que ficar parado, na escuridão, abandonado sozinho, até você entender o chamado que Deus
Deus tem para a sua vida. Jonas sabia de tudo que ele tinha chamado. Jonas sabia para onde Deus havia mandado ele, e ele recusou. A tempestade veio sobre aquele navio, os marinheiros lançaram ele no mar, o peixe veio, agarrou ele, engoliu ele e ficou com ele na barriga por 3 dias e por 3 noites. O capítulo 2 fala assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Prosseguindo, olha só o versículo 4: e eu disse: lançando estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver no tempo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, isso aqui, Jonas falando com Deus, rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, tudo que não prestava estava enrolando em Jonas dentro daquele peixe. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrarei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Versículo 8: os que observavam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com apóstolo agradecimento, o que votei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Olha só o que acontece no versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Ele ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Ele começou a clamar a Deus, clamar. Deus fez aquele peixe sair do mais profundo do mar e a terra seca, e vomitar a Jonas. Tudo estava certo então com Jonas e Deus. Tudo consertou. Jonas errou, conversou com Deus, Deus consertou com ele. E o capítulo 3 de Jonas é o capítulo principal do livro de Jonas. Quando falamos do livro de Jonas, o que vem na sua cabeça? Quando nós falamos do livro de Jonas, o que vem na nossa cabeça? Um homem foi engolido por um peixe. Um homem ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, e ele morreu. Um homem que recusou o seu chamado diante de Deus. Quando nós falamos do livro de Jonas, é só isso que vem na nossa cabeça. Mas esse capítulo 3 é o que mais nos ensina a grandeza de Deus, a grandeza do Deus que nós servimos. Se você começar a meditar nesse capítulo 3, ele diz o seguinte: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que ele disse. Levantou-se Jonas e foi em Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Jonas começou a pregar para aquele povo que Deus iria destruir aquela cidade. Não tem mais jeito, porque vocês são pecadores, não tem mais jeito de se salvar. Daqui 40 dias já não haverá mais essa cidade. Aí o versículo 5 diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus.
proclamaram o jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Aí o versículo 6, vamos pular para o versículo 10 de uma vez. Depois que eles se arrependeram, o versículo 10 diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Irmãos, o livro de Números, ele nos fala o seguinte: Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homens que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? As pessoas interpretam mal este versículo. Tem gente que chega até a falar, irmãos, que a palavra de Deus entra em contradição. Como que pode Deus se arrepender se a palavra de Deus diz que Ele não mente, que Ele não se arrepende? Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo é, reto é. A Bíblia diz que Ele é o quê? Justo. A Bíblia diz que Deus é justo. E é aí que entra as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Salmo 145, versículo 8 e 9 diz o seguinte: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Ó Senhor, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Lamentações 3, 22 diz: as misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A Bíblia diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos. O que é uma pessoa quando ela é consumida? Desaparece. As misericórdias dele é fato de nós não desaparecermos, sumirmos. E nós vamos falar que a palavra de Deus está em contradição? Não. Deus é juízo, Deus é misericordioso. E ai de nós se não fosse as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor? Sabe por que as misericórdias do Senhor não têm fim? Porque Ezequiel, ele escreve, Ezequiel 33, versículo 11, ele diz assim, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta no caminho e viva. Deus não tem prazer na sua morte, Deus não tem prazer na minha morte. Quando nós estávamos lá fora, que nós não conhecíamos a palavra de Deus, você pensa que se você morresse lá fora, Deus estava satisfeito? Não. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Essa é a vontade de Deus. 2 Crônicas 7, versículo 14, o Senhor diz a Salomão, ele fala assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu o seu clamor. Eu vou curar todos os seus pecados. Eu vou perdoar todos os seus pecados. Ele diz que a nossa terra será sarada se o povo dele começar a ele, clamar a ele de coração. O povo que chama a Deus pelo nome dele somos nós.
E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter-se os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer naquela pessoa que morre no pecado, não. Deus quer que aquela pessoa se converta do mau caminho. Deus quer ver aquela pessoa restituída diante dele. Deus fala com Jonas pela segunda vez no capítulo 3, versículo 2, mas já passou já, né? Ele fala assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ele a pregação que eu te disse. Jonas, ele prega para aquele povo, o povo se arrepende, e o que aconteceu no versículo 10? Eles converteram a Deus. Um povo que vivia no pecado, um povo que vivia no engano. Jonas retorceu. Jonas não quis ir no chamado de Deus, mas quando ele foi àquele povo, converteu-se ao Senhor. Esta é a vontade que Deus quer, é que nós convertemos os nossos maus caminhos. Deus quer a nossa mudança de vida, a nossa transformação. Essa é a vontade de Deus. Paulo, pregando aos Efésios, ele diz no capítulo 4, se você começar a meditar lá, ele quer dizer que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que deixar para trás os velhos hábitos. Quando nós temos uma vida com Cristo, pega no livro de Efésios 4, você vai ver ele dizendo que quando nós conhecemos a palavra, conhecemos a Cristo, aqueles velhos hábitos que nós tínhamos lá atrás, nós temos que largar aquilo para trás. Aquilo que eu fazia hoje, eu já não faço mais. Aí Paulo, ele ensina a mesma coisa à igreja de Coríntios. Ele diz ali, 2 Coríntios 5,17, ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós não podemos aceitar a velha criatura que estava em nós viver dentro de nós, não. Se eu pisava no pé de um, eu já não posso pisar mais. Se eu fazia algo errado, eu não posso fazer mais. É porque eu estou vivendo em Cristo, eu sou uma nova criatura. Deus quer ver a nossa transformação, para que nenhum mal venha sobre a nossa vida. Deus não quer ver você sofrer. Deus não quer ver você perecer. Já finalizando, João 6, versículo 38, Jesus diz assim: Jesus diz no livro de João 6, 38, ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40 ele diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, tudo está escrito nesse livro sagrado. Tudo. Se você meditar profundamente, você vai ver que ele aponta para a salvação. Tudo leva à vida eterna. Todas as passagens bíblicas, se você meditar e ver qual é a intenção do escritor, qual é a intenção daquela passagem, você vai ver que ela te levará para a vida eterna, para a salvação. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, ele veio nesse mundo
há outra resposta a não ser a salvação, para Ele te dar a salvação, te dar a vida eterna. Nós comentávamos na roça ontem, e nós falávamos sobre isso, que depois que a gente fecha os olhos e parte daqui para outro lugar, acabou. A nossa chance para herdar a vida eterna, para passar dessa vida com uma vida milhões de vezes melhor do que essa, é agora. É fazer tudo que Deus nos colocar para fazer com amor, com carinho. Entrar dentro da casa de Deus e louvar o nome dEle como se você não tivesse mais uma oportunidade, meu irmão. Talvez eu estou falando aqui, não sei se é para você ou alguém que vai ver esse vídeo. Para de resistir o seu chamado. Para de resistir aquilo que Deus tem falado com você. Talvez você está deitado nesse leito, nessa cama, sabe por quê? Porque você tem resistido ao chamado de Deus da sua vida. Muitas das vezes você tem perguntado, Senhor, por quê? É porque você não tem crido naquilo que o Senhor tem te dito. Talvez você está no leito de uma cama hoje, sabe por quê? Quantas vezes Deus enviou profeta, criança, para falar com você que Deus é contigo, e você nunca tomou uma oportunidade, você nunca tomou uma posição na sua vida diante de Deus. Resistindo o chamado que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes Deus já falou isso com você? Aí você pega lá no capítulo 4 de Jonas, depois você vai meditar lá na sua casa. Capítulo 4, versículo 1. Chega lá, você vai meditar. Mas desgostou-se Jonas. Jonas desgostou, sabe por quê? O pessoal, o povo de Nínive foi salvo. Ele desgostou. Sabe por que ele pregou que Deus iria destruir aquele povo? Mas em vez disso, Deus perdoou aquela cidade. Desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Deus arrepende do mal somente quando Ele vê um coração arrependido. Aquele povo arrependeu. Olha só o que o profeta Jonas, o profeta menor, fez. Ele pregou para uma cidade que ia ser destruída e Deus salvou aquele povo. Por mais que seja a obra pequena que Deus tem falado com você, por mais que você se sinta pequena, se Deus falou para você fazer, faça com excelência, faça sabendo que os frutos do Espírito Santo vão surgir naquela obra que você faz. Não retraia o seu chamado a Deus, amém? Fica de pé em nome de Jesus.